Olá, meu nome é Lucilene Oliveira e esse é meu sexto e último vídeo do estágio Educação Infantil. A importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica. Qual a importância dos jogos e brincadeiras? Em diversos espaços, os jogos e brincadeiras possibilitam às crianças a construção do seu próprio conhecimento, pois oferecem condições de vivenciar situações problemas, a partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam à criança uma vivência no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio. Os jogos e as brincadeiras ajudam as crianças a vivenciarem regras pré-estabelecidas. Elas aprendem a esperar a sua vez e também a ganhar e perder. E com isso, incentivam a autoavaliação da criança, que poderá constatar por si mesma os avanços que é capaz de realizar, fortalecendo assim sua autoestima. Os jogos e as brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens referentes à infância, sobretudo como recurso para o desenvolvimento e aprendizagem de habilidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras. São considerados, entre pedagogos, professores e psicólogos, como importantes instrumentos de motivação para o desenvolvimento da linguagem oral, escrita, raciocínio lógico, matemático, entre outras capacidades. As brincadeiras e jogos têm sido alvo de investigações científicas em áreas como a filosofia, a educação, a psicologia, a sociologia, mais recentemente, as engenharias. Obras como de Piaget, Brunet, Vygotsky, Vallum e Elkone apresentam discussões sobre os diversos elementos no jogo e na brincadeira, que influenciam o desenvolvimento humano de maneira ampla e em especial o infantil. As proposições sobre a importância do lúdico têm início na Grécia, com filósofos como Platão, que falava da formação moral do cidadão a partir da infância por meio de brincadeiras. Desde então, filósofos, psicólogos e educadores como Santo Agostinho, Pestalozzi, Froebel, Piaget e Vygotsky empreenderam esforços teóricos e práticos para valorizar o papel dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento humano, sobretudo na infância. Na atualidade, observamos que uma diversidade de atividades lúdicas permeia a vida de nossas crianças em casa e na escola. Diferente de décadas atrás, as crianças hoje
possuem acesso aos mais diferentes tipos de brincadeiras e jogos, desde os tradicionais até os mais sofisticados tecnologicamente. Alguns filósofos, como São Tomás de Aquino e Schiller, entendem o jogo como uma maneira de introduzir o homem na vida em sociedade. Por meio de atividades lúdicas, o homem desenvolve capacidades sociais, morais e estéticas necessárias à sua inserção social. Do ponto de vista psicológico, em específico, a corrente psicanalítica considera o brincar como uma forma de expressão da criança, que consegue, ao brincar, manifestar questões inconscientes, que ainda não podem ser expressas em palavras. Para Freud, a criança brinca ativamente com aquilo que ela vive passivamente. Por isso, a interpretação do brincar da criança é importante. Podemos revelar os aspectos do desenvolvimento afetivo e emocional típicos da infância. Para Winnicott, o jogo e a brincadeira são atos livres e criativos que emanam do sujeito e não da sociedade, por meio de regras estabelecidas ou de uma organização. Para o autor, na brincadeira, o indivíduo encontra um lugar para operar no mundo. Esse espaço potencial é o espaço do imaginário, do jogo, o qual é preenchido, num primeiro momento, por um objeto transicional, ou seja, ele outro sujeito, ou um objeto ou brinquedo. Para a corrente psicológica interacionista construtivista, sobretudo para autores como Piaget e Vygotsky, o brincar pode ser definido como uma maneira de interpretar e assimilar o mundo. As crianças, durante os jogos e brincadeiras, estabelecem relações e representações, o que desencadeia o desenvolvimento de capacidades sociais, cognitivas e afetivas, na medida em que elas extrapolam seu mundo habitual. Ao brincarem, as crianças planejam, criam hipóteses, desenvolvem a imaginação, constroem relações, tomam decisões e elaboram regras de convivência. Para Piaget, quando a criança brinca, ela assimila o mundo da sua maneira, não havendo compromisso com a realidade. Piaget ainda sugere que a brincadeira livre, mesmo sendo não estruturada, possui regras que conduzem o comportamento das crianças em dados momentos. A interação com o objeto, independente
da natureza deste. Sua função advém do significado e sentido atribuído pela criança, através do simbolismo. Inicialmente, o jogo se apresenta de maneira solitária, evoluindo para o estágio da representação de papéis, até chegar aos jogos de regras. O brinquedo e o ato de brincar, nesta perspectiva, constituem-se em vínculos importantes na construção do conhecimento. Kishimoto destaca que foi a partir do século XX que algumas instituições de educação infantil desenvolveram o jogo a partir de teorias pedagógicas influenciadas por Froebel, Claparede, John Dewey, De Crowley e Montessori. Com o passar do tempo, foi se tornando mais visível a possibilidade de utilizar os jogos e brinquedos para desenvolver a aprendizagem de forma lúdica. A prática pedagógica e o resgate do lúdico. Ainda que a temática jogos e brincadeiras tenha sido bastante explorada em diferentes áreas do conhecimento, cada vez mais na escola de educação básica não prestamos atenção e nem valorizamos os esquemas lúdicos das crianças. Temos o que Macedo, Pet e Passos chamaram de escola seletiva. Nela, autoritária e rapidamente impomos a principal ferramenta de conhecimento e domínio do mundo da pedagogia tradicional, os conceitos científicos, a linguagem das convenções e os signos arbitrários, com seus poderes de generalidade e abstração. Constatamos frequentemente que a finalidade do lúdico do ponto de vista da escola e de seus componentes é utilitarista. De acordo com Muniz, a percepção utilitarista do lúdico e a dicotomização entre interações lúdicas e educativas acontece devido ao entendimento de professores e profissionais da educação de que a brincadeira não possui conteúdo nem objetivo. Contrário a essa percepção, Macedo assevera e defende que a brincadeira é informativa porque a criança pode aprender sobre as propriedades dos objetos, sobre os conteúdos imaginados ou pensados. É envolvente porque coloca a criança em situação interativa. É interessante porque dá um sentido de atividade ou ocupação ao canalizar, orientar e organizar suas energias. Quando ela brinca, objetivos, meios e resultados se sincronizam e inserem a criança numa atividade prazerosa por si mesma, por aquilo que oferece durante a sua realização. Conforme o mesmo autor, a criança aprende consigo, com os objetos e com as pessoas, enquanto brinca,
pois esses aspectos se organizam de diversas maneiras, cunham conflitos e projeções, concebem conversações, exercitam argumentações, resolvem ou permitem o enfrentamento de problemas fundamentais ao desenvolvimento infantil. O que é RECINEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil? O RECINEI é um documento que foi elaborado pelo Ministério da Educação em 1998, com o objetivo de auxiliar o professor de educação infantil no trabalho educativo diário junto às crianças pequenas, servindo de base para as discussões entre profissionais da área em todo o país, não sendo, entretanto, de uso obrigatório. Qual a proposta do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil? O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil deve ser entendido como uma proposta aberta, flexível e não obrigatória, que visa a estruturação de propostas educacionais adequadas à especificidade de cada região do país. Sua primeira versão foi analisada por mais de 500 especialistas em âmbito nacional. Qual é a função do RECINEI? Seu objetivo é servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. Quais são os eixos da RECINEI? Em eixos que devem ser considerados de forma integrada: movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. De acordo com o RECINEI, Brasil 1998, brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar a vida, como também de transformá-la. É através do brincar que a criança forma conceitos, seleciona ideias, percepções e se socializa cada vez mais. Em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RECINEI, representou um avanço para a época, porém, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem, e não fazia a criança a sua identidade o foco principal. Quais são as características do RECINEI? Constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover, ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras.
Quais são os 3 volumes do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil? Ela foi organizada em 3 volumes: Introdução, Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar, é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta. A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é ou não brincar. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação, isto implica que aquele que brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata, que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma e atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada no plano das emoções e das ideias de uma realidade anteriormente vivenciada. Isso significa que uma criança que, por exemplo, bate ritmicamente com os pés no chão e imagina-se cavalgando um cavalo, está orientando sua ação pelo significado da situação e por uma atitude mental e não somente pela percepção imediata dos objetos e situações. No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar, as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. O principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui assim para a interiorização de determinados modelos de adulto no âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular de constituição infantil. Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam.
Por exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros. A fonte de seus conhecimentos é múltipla, mas estes encontram-se ainda fragmentados. É no ato de 28, brincar, que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e generalizando para outras situações. Para brincar, é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca. O papel do adulto nas brincadeiras infantis. Considerando que brincar não é apenas necessidade, mas um direito das crianças, as escolas e os espaços devem estar organizados de acordo com as características das crianças e devem valorizar a brincadeira. O valor que determinadas brincadeiras terão para as crianças na escola dependerá muito de como elas serão encaradas pelos adultos que estão ao seu lado. As formas de mediação realizadas pelo adulto, a organização dos espaços, tempos e materiais que se encontram ao alcance das crianças no momento da brincadeira, são atitudes que podem fazer a diferença no brincar. No decorrer da brincadeira, a observação por parte deste adulto é uma ação importante para que ele faça as provocações necessárias nos momentos certos, além de notar os avanços das crianças e assim poder elaborar ações futuras. A mediação pedagógica se destaca das interações cotidianas, pela internacionalidade da ação. O educador deixa de ter o papel de ator principal, em que o processo educativo parte dele, mas sim de ser o organizador do ambiente e da seleção dos materiais, sempre respeitando a etapa em que as crianças estão, as especificidades do processo de aprendizagem de sua turma e diante de seus objetivos. O educador, por meio da mediação consciente, provoca e incentiva seus alunos na construção do conhecimento. Quando o educador não realiza mediação e intervenção nas brincadeiras e no processo educativo das crianças, ele as abandona pedagogicamente. Neste sentido, a mediação não edita as regras e impô-las às crianças. Não é conduzir a brincadeira, mas sim a mediação. Inicia-se em seu planejamento, no pensar os espaços, no tempo e na seleção dos materiais.
e durante as brincadeiras interagir de modo a provocar para que as próprias crianças conduzam esses processos de brincar. No decorrer da brincadeira, a observação por parte desse adulto é uma ação importante para que ele faça as provocações necessárias nos momentos certos, além de notar os avanços das crianças e assim poder elaborar ações futuras. As crianças têm que saber e perceber que terão um adulto sempre ao seu lado, para o que precisarem, dando apoio e suporte necessários, sem julgamentos ou sanções. Certamente essa mediação e observação ficarão mais fáceis e mais leves se esse adulto for um adulto brincante. Ele terá mais tranquilidade em respeitar as diversas culturas infantis e despertar na criança a ludicidade e a imaginação. Qual o papel do educador nos jogos e brincadeiras? Procurar participar das brincadeiras e valer-se para questionar com as crianças sobre as mesmas. Instigar nas crianças a socialização do espaço lúdico e dos brinquedos, desenvolvendo assim o hábito de cooperação, conservação e manutenção dos jogos e brinquedos. Crianças pequenas precisam de brincar com seus pais. É que nessas situações elas o conhecem de outra forma. Uma coisa, uma mãe, por exemplo, séria ou preocupada com os afazeres do dia a dia, com o filho. Outra, ela séria ou preocupada, fingindo ser um lobo ao ler ou contar uma história. É certo que o melhor é que os pais sejam lúdicos e leves em qualquer situação com suas crianças, mas nem sempre isso é possível. Por isso, os que cantam, brincam, contam histórias, conversam e dizem o que estão fazendo são tão importantes ao desenvolvimento da criança quanto aqueles que cuidam de sua alimentação, saúde, higiene e sono. Crianças pequenas precisam brincar no hospital ou em situações de cuidado de sua saúde. Precisam disso para ocuparem seu tempo livre ouvindo músicas ou histórias, vendo palhaçadas ou coisas engraçadas, colorindo desenhos ou fazendo brincadeiras. Para receber instruções ou explicações, brinquedo terapêutico, para serem observadas clinicamente, para exercitarem habilidades escolares, classe hospitalar, para desfrutarem das propostas lúdicas feitas pelo brinquedista. Em síntese, para diferenciarem e integrarem o cuidado sério que recebem sobre sua doença ou saúde e o modo lúdico e humano pelos quais elas e seus responsáveis são tratados como pessoas no hospital por todos os seus integrantes. Crianças pequenas precisam brincar com seus educadores na creche. Ali, como em casa, esse brincar corresponde a uma necessidade tão básica quanto os cuidados de higiene, alimentação, descanso e saúde.
É importante que os educadores brinquem com ou coordenem brincadeiras de crianças, organizem espaços lúdicos, mobilizem o uso, a guarda e a conservação de brinquedos, incentivem brincadeiras coletivas e demonstrem na prática, enfim, que o brincar na criança pequena é uma das melhores formas delas apreciarem a vida, enquanto são apresentadas as coisas de sua cultura e sociedade. Crianças pequenas precisam que políticos, juízes, pesquisadores, produtores de brinquedos, textos, vídeos ou blogs defendam, valorizem, favoreçam, estudem, protejam ou defendam suas brincadeiras como uma necessidade básica. Esses adultos são muito importantes ao brincar das crianças, ainda que não o façam diretamente. Eles são fundamentais para a realização de um brincar que agrade e mobilizem seus processos de socialização, aprendizagem e desenvolvimento. Elas, ainda que não saibam dizer muito obrigado, são gratas a eles. Hoje, o futuro do mundo amanhã. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Jean Piaget. E assim eu finalizo esse vídeo, agradecendo a todas as pessoas que assistiram todos os vídeos do meu estágio. Muito obrigado.